Para a nossa meditação, eu o convido que você abra o texto de 1 Reis, capítulo 2, e façamos a leitura do versículo 1 ao 12. Em outra ocasião, mais precisamente há 2 anos, lembro-me de ter meditado com os irmãos neste texto, e o objetivo de fazê-lo de novo é porque ele fecha muito bem este ciclo do reino davídico. No domingo passado, o reverendo Wilson pregou sobre o discurso final e público de Davi. Agora este é um discurso final, mas no entanto privado. São orientações de um velho rei ao seu sucessor. Davi está cumprindo com a lei de Deus, instruindo o próximo rei a que siga a lei do Senhor. E há aqui uma semelhança de Moisés e Josué. Até alguns termos são semelhantes, tais como coragem, pois ser homem. Alguns estudiosos dizem que talvez Josué fosse o herói militar de Davi. Então ele tinha conhecimento do registro dessas palavras, então se vale da linguagem que nós encontramos nos primeiros capítulos de Josué para falar agora com seu filho Salomão. Eu o convido, portanto, a que você acompanhe esta leitura. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jéter, os quais matou e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem à tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição, no dia que ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente e bem saberás o que lhe hás de fazer, para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos. 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Senhor, por graça e misericórdia, auxilia-nos no entendimento da Tua palavra e aplique os seus preceitos e princípios que serão expostos em nossos corações.
e que isso seja feito de maneira fiel com a Tua graça e com a Tua direção. Oramos rogando por iluminação no nome de Jesus. Amém. O ano era 1987 e o cantor Cazuza expressou bem a frustração daquela geração. Meu partido é um coração partido e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos tão barato que eu nem acredito. Eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo frequenta agora as festas do Grand Monde. Meus heróis morreram de overdose e meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma para viver. Não precisa cantar. Gostaria que você nem cantasse. Décadas se passaram e o mundo continua o mesmo. O mundo continua o mesmo em sua caça desenfreada por ideologias e heróis que deem sentido, mas que no final sempre vão decepcionar. E sabe por que as coisas são assim? Porque teu coração foi feito para ansiar por coisas que vão além deste mundo. O teu coração foi feito para ansiar por um Rei Supremo. Como C.S. Lewis afirmou, se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Ou seja, meus anseios, os seus anseios, nossos anseios terrenos, por um herói, por um rei de justiça, não podem ser satisfeitos neste mundo. Mas estes anseios, anelos e desejos têm um propósito. Eles têm como objetivo despertar e apontar para um rei diferente de tudo que já vimos, para um herói muito diferente de qualquer governante desta terra. Esta regra também é aplicada aos personagens bíblicos. Pensemos, obviamente, em Davi. Davi é considerado um herói, e em muitos aspectos, o título é merecido. Ele amava a Deus com todo o seu coração, ele expressava isso em seus salmos, em suas canções. E Davi também buscava obedecer o Senhor com todo o seu coração. Mas Davi também decepcionou. Ele pecou muito contra Deus. Nós vimos hoje pela manhã o seu pecado envolvendo Batseba e Urias. E mais tarde, motivado pelo orgulho, ele faz um censo. E o motivo ali pode ser dois. Ou ele queria ver o tamanho da sua grandeza, pensando tão somente na sua glória, ou verificando se tinha homens o suficiente para defender o seu reino, se esquecendo que é o Senhor que mantém o reinado de Davi. Qualquer uma das opções mostra que Davi, embora amasse a Deus e desejasse obedecê-lo de todo o coração, era um homem falho e pecador. No entanto, no pecado e fracassos de Davi, temos uma ampla oportunidade para lembrar que Jesus, o único homem perfeito, é o Salvador que Davi precisa e que todos nós precisamos. Somente em Cristo Jesus temos a perfeição. Somente em Cristo Jesus temos significado, sentido existencial e segurança que buscamos, e que buscamos por vezes em pessoas erradas, em ideologias até mesmo. E é pensando nisso que eu quero falar com você sobre um rei semelhante a Davi, só que diferente. Um rei semelhante a Davi, só que diferente.
E no que ele é semelhante e ao mesmo tempo diferente? Vejamos. Nós veremos que esse rei é semelhante e diferente de Davi, no fato de que, para Davi, um bom rei é um rei que guarda a lei do Senhor. É neste termo que Davi está aconselhando Salomão, o próximo rei. Para Davi, um bom rei guarda a lei do Senhor. Para Davi, um bom rei é um rei que defende o seu reino dos inimigos, sejam estes inimigos externos, ou no caso aqui do conselho que ele dá a Salomão, os inimigos internos, que poderiam trazer instabilidade ao reinado de Salomão. Para Davi, um bom rei recompensa seus súditos, então ele se lembra de Barzilai. Semelhantemente ao ideal de Davi, o rei do universo cumpriu todas essas coisas, todas essas características expostas por Davi. Mas, diferentemente de Davi, ele o fez plena e perfeitamente. Por isso, somente ele é apto para satisfazer os nossos anseios mais profundos. De forma plena, porque ele é pleno e perfeito. Observe, Davi entendia que um bom rei guarda a lei. Versículo 3, Davi aconselha a Salomão: guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Preceitos, caminhos, estatutos, mandamentos, juízos, testemunhos, lei. Davi queria para Salomão o que todo pai quer para seu filho. Para Davi, o que faz de um homem de verdade, é a obediência à palavra de Deus. É o cumprimento da lei do Senhor. Davi usou 7 termos diferentes, como nós percebemos, apontando para uma mesma coisa: a lei do Senhor. Eu não vou dar detalhes nem discutir o significado ou as nuances de cada termo, mas, em síntese, o que Davi está ensinando a Salomão é que ele deveria viver segundo cada palavra que procede da boca de Deus e que foi revelada e registrada na lei. Salomão deveria entender que a lei de Deus é o que regeria sua mente e seus atos. É interessante que os cristãos com uma predisposição à filosofia e à filosofia reformada já entenderam que existem leis para tudo. E que essas leis regem relacionamentos, regem a ciência, a física como um todo, além dos relacionamentos, a forma como que o seu organismo sobrevive, se dá. E, obviamente, Davi reconhece que há leis e que essas leis estão claras nas Escrituras e que deveriam pautar a administração de um reinado teocrático. Então, Davi está dizendo a Salomão: siga a lei. É isso que fará de você um homem apto para o reinado. Mas lembre-se, nem Salomão, nem mesmo o próprio Davi cumpriram perfeitamente esse ideal. Eu lembro-me que eu estava há algum tempo saindo de casa, abrindo o portão, e estava passando um pai com um menino, e ele dava uns tapinhas na cabeça do menino assim, e dizia: eu já falei para você, não siga meu exemplo não. Você vai ser gente nesse mundo. É a máxima, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Davi está ensinando a Salomão o ideal de um bom rei. Siga a lei completamente. Salomão falhou
E quem estava aconselhando Davi também falhara. A falha de Davi em cumprir a lei se deu, obviamente, em várias situações, mas mais precisamente naquele famoso caso de Batseba e Urias. Davi sabia do valor da obediência e ele amava a lei do Senhor. Não por acaso ele escreveu no Salmo 40, versículo 8: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a sua lei. Mas Davi desobedeceu aos mandamentos do Senhor. Seu filho Salomão desobedeceu também. Seus descendentes também desobedeceram. E sabe qual é o problema disso tudo? É que a permanência da linhagem de Davi era condicionada à obediência dele e de seus filhos. Pelo menos era assim que Davi entendia. Porque ele disse no versículo 4, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Para que a sua dinastia continue, é necessário que os seus descendentes sejam obedientes à lei de Israel. A permanência da linhagem de Davi, para Davi, estava condicionada à obediência. Embora o Senhor já havia dito que se eles desviassem, Deus iria corrigi-los, mas que não faltaria um descendente de Davi no trono. Sabe qual é o outro problema? Que Deus havia prometido manter para sempre a linhagem de Davi. A tua casa, como eu acabei de falar, e o teu reino, disse o Senhor, serão firmados para sempre de ti, e teu trono será estabelecido para sempre. Como conciliar essas duas questões? Obediência, para que a dinastia continue, e a promessa que Deus tinha dito: esta dinastia vai permanecer para sempre. A resposta é que o descendente prometido de Davi cumpriu plenamente a lei. E é por isso que até hoje o trono de Davi está ocupado pelo Messias e o estará para sempre. Porque o descendente de Davi, Cristo Jesus, obedeceu plenamente a lei. Houve um filho de Davi que, semelhantemente a Davi, disse: eis aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. É interessante observar que o autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 7, aplica este versículo a Cristo Jesus. O autor de Hebreus coloca essas palavras de Davi na boca de Jesus. Eis aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Mas só que, diferentemente de Davi, ele nunca desobedeceu sequer uma vírgula dos preceitos, dos caminhos, dos estatutos, dos mandamentos, dos juízos e da lei do Senhor. Ele foi, como nós lemos, obediente até a morte e morte de cruz. Você conhece este rei? Você sabe de quem eu estou falando? Este é o Rei Jesus. Somente Ele obedeceu à lei plena e perfeitamente. E que isso tem a ver conosco? Bem, Jesus é o único descendente de Davi que obedece perfeitamente à lei. E sendo o representante de seus eleitos, ele acredita seus méritos ao seu povo. De maneira que agora Deus nos olha como obedientes, não por causa dos nossos méritos, mas por causa dos méritos de Cristo Jesus, que são imputados na nossa conta. Esta é uma parte da doutrina que chamamos de justificação, que é Deus, por meio dos méritos de Cristo Jesus, imputar os seus méritos, os créditos da obediência de Cristo Jesus na nossa conta. Deus agora nos olha como obedientes em Cristo. E a nossa conta é paga
na cruz. Nós somos salvos, não somente pela morte de Cristo Jesus, que nos livra da dívida do pecado, mas também por sua vida. É por isso que Ele vem, se encarna, o Verbo se faz carne e vive uma vida de santidade. É por isso que Jesus diz que veio para cumprir a lei e não revogá-la. A Bíblia diz: a alma que pecar, esta morrerá. E a alma que não pecar, viverá. Mas Jesus morre por causa de seus pecados? Não, nele não há pecado, mas por causa dos nossos pecados. Mas não era justo mantê-lo morto. Por isso, ao terceiro dia, o Pai o ressuscitou. E se com ele nós morremos, com ele viveremos, porque estamos em Cristo Jesus. Porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos capítulo 5, versículo 19. Recapitulando, para Davi um bom rei guarda a lei, mas somente o rei Jesus a guardou perfeitamente. Isso há implicações maravilhosas a nós, porque ele obedeceu perfeitamente. Nós que estamos nele, somos considerados obedientes por causa dele, diante de Deus Pai. Somos considerados justos, porque Ele também paga a nossa dívida. É por isso que os teus anseios mais íntimos são satisfeitos nele. Porque somente Ele pode fazer isso por você. Te considerar justo pelos méritos dEle, pela obediência dEle. Em segundo lugar, Davi entendia que um bom rei defende o reino de seus inimigos. Versículo 5. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jéter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. E no versículo 8, lemos: Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que ia a Manaim. Porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que o não mataria a espada. Mas agora, não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente, e bem saberás o que lhe hás de fazer, para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Gente, vamos ser sinceros aqui. Que conselhos esquisitos, não? Parece uma cena do Poderoso Chefão, em que ele passa agora o seu reinado ao seu filho e diz: você vai matar os meus inimigos para estabelecer o seu reino. Um tanto cruel, não? Parece uma vendetta, uma vingança. Mas na verdade, Davi entendia que o seu reino era o reino de Deus na terra. Logo, os seus inimigos eram os inimigos de Deus. E seus inimigos, nesse caso inimigos internos, seriam pessoas que trariam instabilidade ao governo de seu filho. Na segunda parte, Salomão é aconselhado lidar com 3 pessoas, 2 inimigos e um amigo. Sobre os 2 inimigos, o primeiro, como nós vimos, é Joabe. Joabe era sobrinho de Davi, filho de uma de suas irmãs. Joabe era o comandante do seu exército, que havia matado Abner. Abner era um líder da tribo de Benjamim, que tinha feito uma aliança com Davi. Então lembre-se, Saul era da tribo de Benjamim. O reino, depois da morte de Saul, ficou dividido. Então nós temos agora um líder, Abner, do partido de Saul.
E Joabe é o comandante do partido de Davi. E Abner agora, depois de várias situações hostis, se reconcilia com Davi, possibilitando, criando uma plataforma para a paz. O que Joabe faz? Joabe vê em Abner um rival. E também em guerra. Abner tinha matado aquelas pessoas que eram próximas de Joabe, e Joabe então agora quer se vingar. Mas não era momento para vingança, era momento de paz. No entanto, Joabe está mais preocupado com seus interesses pessoais do que com a estabilidade do reino. E colocando à prova a estabilidade do reino, Joabe mata Abner. Isso está lá em 2 Samuel, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Por isso que nos é dito que Joabe, por causa de desavenças com Abner, o matou em tempos de paz, o que quase causou uma guerra civil. Amasa foi outro líder que prometeu fortalecer o governo de Davi, levando os líderes de Judá para ajudar o rei a suprimir a rebelião de Seba. Joabe também o matou, para garantir seu comando no exército de Israel. Joabe é o tipo de pessoa que coloca seus próprios interesses à frente dos interesses coletivos, à frente dos interesses do rei e do reino de Deus. Portanto, Salomão teria que lidar com Joabe, mas também com outro inimigo, Simei, que também pertencia à casa de Saul, e portanto nutria um rancor contra Davi por ter ocupado o trono de Saul. E durante a rebelião de Absalão, filho de Davi, Simei amaldiçoou a Davi, lhe tacou pedras, dizendo: eis agora na tua desgraça, Deus está dando a paga pelo sangue derramado na casa de Saul. Mas Davi poupou a vida de Simei naquele momento. Algum tempo depois houve uma guerra civil e Simei parecia estar envolvido, mas na dúvida, Davi o poupou novamente, jurando que não iria matá-lo. Agora observe, Davi era o rei ungido de Israel. As ameaças contra ele representavam ataques ao reino que Deus havia prometido estabelecer. Desse modo, as instruções referentes a Joabe e Simei eram para o bem do reino. Mas embora Davi não concordasse com Joabe, embora Davi fosse ciente da maldade e da ambição de Joabe, ele se valeu dos serviços de Joabe. É como se Joabe fosse um mal necessário e que Davi se utilizou até mesmo para encobrir o seu pecado com Batseba. Quanto a Simei, Davi estava preso a um juramento. Juramento esse que se contrapôs ao ensino da lei em Deuteronômio, que dizia que qualquer um que amaldiçoasse o rei estaria sujeito à pena capital. Agora Davi pede para Salomão fazer o que ele não teve condições de fazer, que era libertar o povo destes dois inimigos internos e influentes em Israel. Observe, Davi está dizendo: Salomão, um bom rei, livra o seu povo de seus inimigos, mas eu não consegui fazer isso, faz por mim. Eu me enrolei todo com Joabe, eu me coloquei num juramento com Simei, que se contrapôs à instrução da lei. Agora, Davi, diferente de mim, você vai ser gente. Você vai fazer... Agora, Salomão, diferente de mim, você vai ser gente. Você vai fazer diferente do que eu fiz. Você vai acertar para que você tenha um reino estável. Apesar de não ter conseguido livrar o seu reino de todos os inimigos,
Davi ansiava por ser liberto de seus inimigos e, inspirado por Deus, escreveu: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Séculos depois, Pedro declarou que essas mesmas palavras foram ditas por Deus para um rei que, diferentemente de Davi, defendeu seu reino de todos os inimigos. Pedro aplica este salmo escrito por Davi a Jesus e diz: na verdade, foi Deus que disse ao Messias: Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, para que toda a casa de Israel estivesse certa de que este Jesus que eles tinham crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. E como os inimigos de Cristo Jesus são derrotados? Bem, em sua morte, Jesus enfrentou a própria morte. Ele entrou na fortaleza da morte e a derrotou em sua própria morada. Ele a derrotou quando ela estava segura de si. Ele venceu a morte. Ele pisou na cabeça da serpente e deu vida aos seus eleitos. Um bom rei guarda a lei, mas somente o rei Jesus a guardou perfeitamente. Um bom rei defende seu reino dos inimigos, mas só Jesus livrou seus súditos de todos os inimigos. A saber, o principal inimigo, a morte, por meio de sua morte. Davi entendia que um bom rei segue a lei, defende o seu povo de seus inimigos, e que um bom rei recompensa seus súditos. Versículo 7. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Diferentemente dos inimigos Joabe e Simei, a família de Barzilai deveria receber um tratamento oposto. A ideia de se assentar à mesa do rei apontava para receber uma pensão do rei e viver para sempre mantido pelo próprio rei. Em um momento de extrema crise, quando Davi era perseguido por Absalão, Barzilai e alguns outros homens se ajuntaram e foram socorrer o rei. O texto bíblico diz que eles tomaram camas, bacias, vasilhas, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, lentilhas, mel, coalhada, ovelhas e queijos de gado, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 28. Quando Davi retornou para Jerusalém, depois de ter aplacado a rebeldia de seu filho Absalão, ele tentou retribuir o favor e ofereceu a Barzilai uma posição permanente em sua corte real. Isso está em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 33. Do mesmo modo, o Rei da Glória prometeu que quando voltar em sua majestade, ele dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? O que eles fizeram para isso? Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. É óbvio que a salvação deles, a base da salvação não está nos méritos de fazerem isso. Mas ao cuidar do pobre, os seus discípulos estão evidenciando serem salvos. É interessante Jesus
dizer isso. Quando eu vier, eu vou ajuntar os meus eleitos e vou lembrá-los que eu os dispus a fazer obras. Eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Agora observe, Davi falhou em seguir a lei, Davi falhou em livrar o povo de seus inimigos, e Davi também falhou em recompensar seus súditos de forma plena, por dois motivos óbvios: por causa da finitude de Barzilai e por causa da sua própria finitude. Barzilai já era velho, tinha 80 anos. Então Barzilai disse: ora, eu não posso aceitar ser membro da família real, de fazer parte da família real no sentido de estar à mesa com o rei, estar na corte, porque eu já estou velho. Faz o seguinte, coloca outra pessoa no meu lugar da minha casa, para que seja alvo destes benefícios. Davi não consegue recompensar Barzilai plenamente por causa da finitude de Barzilai. Mas é interessante que Davi também não consegue recompensar os súditos de Barzilai de forma plena por causa de sua própria finitude. Ele mesmo já havia dito para Salomão: eu estou indo pelo caminho dos mortais, eu vou morrer. Então, me ajude a cumprir a promessa que eu fiz aos descendentes de Barzilai, porque eu não posso cumpri-la por conta da minha finitude. As bênçãos de Davi estavam limitadas pela sua própria finitude, bem como pela finitude de Barzilai. É por isso que ele pede ajuda para o seu filho. Agora se lembre, Jesus recompensa perfeitamente seus súditos, porque Jesus é um rei eterno. Ele não está limitado pela finitude. Diferentemente de Davi, o Rei da Glória pode recompensar eternamente seus súditos. Afinal, este Rei é eterno, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Este Rei pode abençoar seus súditos eternamente, porque Ele mesmo lhes concede a eternidade. Por isso ele declara: eu sou a ressurreição, a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Por isso o Rei da Glória garante que enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, e todos os seus súditos estarão à mesa para sempre com o Rei do Universo, de modo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. É bom notar, é bom considerar que esta recompensa é por causa daquilo que Ele faz em nós. É interessante, não? Agostinho dizia que Deus recompensa a graça que Ele mesmo nos dá. É Ele que opera no nosso coração para que façamos obras. E é Ele que recompensa essas obras, ainda que não sejam méritos nossos. E por que Ele o faz? Porque Ele é bom. Porque Ele ama os seus filhos. E Ele o faz de maneira plena. Porque Ele faz de maneira eterna. Davi sabia que um bom rei guarda a lei, defende o reino de seus inimigos e recompensa seus súditos. Mas o melhor rei de Israel havia falhado nesses quesitos. Mas o Rei do Universo guardou perfeitamente a lei, defendeu seu reino efetivamente dos inimigos, inclusive da morte, e recompensou eternamente seus súditos, por graça e misericórdia. Por isso, diferente de qualquer governante humano, de qualquer herói que você possa desejar, tão somente Ele é apto para cuidar de você e satisfazer todos os seus anseios e desejos. O que Deus requer de nós, meus irmãos?
Eu acredito que Ele quer que saibamos que nenhum homem, nenhum rei, nenhum governante, nenhum herói que você crie, projete, poderá cuidar de modo pleno, perfeito e efetivamente de você. Nem mesmo você mesmo pode cuidar de você. Nossa esperança é o Rei da Glória. Hoje pela manhã, uma irmã querida falava de suas frustrações com o governo atual. E eu dizia, tem que ser assim. Para que lembremos que a nossa esperança está no nosso Senhor. Para que os ídolos do nosso coração sejam destruídos. Para que saibamos que o nosso descanso não é aqui. Para que tenhamos certeza que somente Cristo Jesus nos traz segurança, descanso, consolo. Ele é a solução para todos os nossos problemas. E você? Você busca direção? É Ele que te guia em seus caminhos, por sua lei, testemunhos e estatutos. Você busca proteção? É Ele que te defende de todos os seus inimigos, inclusive do inimigo mais implacável da humanidade, a morte. Você busca descanso? É Ele que te dá recompensa e descanso eterno. Sabe por quê? Porque por meio da sua morte, nossa dívida foi paga. Por meio de sua vida de obediência, seus méritos foram creditados na nossa conta. E agora declarados justos diante de Deus, pelo Rei dos Reis, podemos desfrutar para sempre das recompensas eternas que Ele conquistou para nós, através de seus próprios méritos. Se você sabe que Ele fez tudo isso por você, por que você ainda insiste em colocar a sua fé e sua confiança em homens? E se queixa quando você é frustrado? É para ser assim mesmo, para que você lembre que somente em Cristo Jesus seus anseios são satisfeitos. Homem nenhum poderá fazer com que você viva de forma plena, em segurança. Nós dependemos de Cristo Jesus. Se você sabe que é Ele que nos defende de todos os nossos inimigos, por que você vive com medo? Se você sabe que nosso descanso já está garantido e que viveremos para sempre à mesa do Rei, por que você vive ansioso, buscando descanso aqui? Uma coisa é você saber dessas verdades, outra coisa é você se apropriar delas. E meu desafio para você é que você se aproprie desses princípios e que descanse tão somente em Cristo Jesus. A consequência óbvia é que suas frustrações e decepções serão diminuídas. E você viverá menos ansioso e mais descansado na graça e na misericórdia de Cristo Jesus. Deus não nos diz: controle todas as coisas e me deixe impressionado. Projete heróis para dar a sensação de que as coisas estão sob controle. Ele não nos diz isso. Mas Ele nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Deus de Israel reina. Bem-aventurados os que nele confiam. Amém.